Segunda-feira, 1º de junho de 2020, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Junto comigo estão meu amigo Carlos Andreasa, o analista político Creomar de Souza, Mara Luque e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é ruralista desde o tempo em que gado era uma palavra usada só para falar de boi. Obrigado pela presença, governador. Vamos falar dos confrontos entre manifestantes contra e a favor do governo Bolsonaro, dos protestos nos Estados Unidos, da treta do bolsonarismo contra o STF, dos problemas do inquérito das fake news, da boiada sugerida pelo ministro do Meio Ambiente e de muito mais. Parafraseando o presidente da República, o Segunda Chamada começou, porra! Vem com a gente! Uma cena que, segundo opositores, era digna de o rei do gado, Bolsonaro a cavalo, saudando seus apoiadores. Mais uma vez estimulando aglomerações, mas isso, acho que nessa pandemia, pelo menos, já não é mais notícia para ninguém. Além disso, também não é mais exclusividade do bolsonarismo. Ontem, na Avenida Paulista, torcedores do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos promoveram uma manifestação a favor da democracia e contra o fascismo. No meio do protesto, teve confronto com manifestantes a favor de Bolsonaro. A polícia militar usou bombas de efeito moral para dispersar. Depois de muitas carreatas em apoio ao governo, pela primeira vez estamos vendo manifestações contra Bolsonaro. Quero saber de todos vocês, começando pelo governador. Governador, o que isso significa? Mudou esse cenário? Significa uma situação que está evoluindo para um quadro que merece uma atenção especial e preocupante. Eu acho que essa situação de confronto, no momento em que nós estamos vivendo um processo de uma pandemia, uma depressão econômica forte, desemprego alto, não tem espaço para instigar qualquer tipo de confronto, até porque não é produtivo, né? Ele não traz nenhum resultado. Ele cada vez mais cria-se um processo de desvio de uma discussão que devia ser priorizada para um quadro de violência, podendo caminhar para uma desobediência civil. Eu acho que neste momento, mais do que nunca, é hora de nós levarmos a discussão no nível das instituições. As instituições que têm que debater os temas neste momento, consulta-se a sociedade, todo mundo hoje opina na rede social. Agora, esse lado de ir para a rua, tá certo? Para confrontar, isto aí não acrescenta nada, tá certo? A liberdade que tem um cidadão, não fortalece o processo democrático, pelo contrário, o fragiliza. E é contra isso que nós temos que nos posicionar para deixar bem claro que toda discussão ela é válida dentro do Congresso Nacional. Ali sim é onde nós temos que debater os temas. O Congresso Nacional não pode ser transferido para a Avenida Paulista. Nós temos que entender que numa democracia você tem a efervescência das campanhas eleitorais. Passadas as campanhas, você precisa de ordenar as suas ações com as instituições que são fundamentais para que realmente a democracia seja reconhecida e respeitada por todos. Andreasa, para você, está mudando esse cenário? Isso que o governador falou, de transferir o Congresso para a Avenida Paulista, isso está acontecendo pelo momento turbulento, por essa situação insólita que a gente está vivendo no meio de uma pandemia, ou é um conjunto de fatores? Tabet, eu tenho a impressão que a gente continua, em várias medidas, presos a 2013. Aqueles movimentos de rua que depois evoluíram. É preciso considerar que de lá para cá houve o advento da Lava Jato, um fortalecimento da cultura de rua, de movimentos de rua, que em si
não me parece ruim, mas que nos coloca sob algum risco de nos tornarmos viciados na solução voz das ruas, né? Viciados em pressão nas ruas permanentemente. Algo que me parece um pouco infantil, considerando o cenário com o qual eu concordo descrito pelo governador Caiado. Se vai para a rua com um discurso pró-democracia, todo mundo é a favor da democracia e contra o fascismo. Eu não conheço quem seja a favor do fascismo. Mas se faz isso sem uma bandeira clara de provocação, no melhor sentido, à reação institucional, só se vai agravar um cenário de crise, um cenário de turbulência, um cenário de ruptura, um cenário de briga de rua. E aí eu pergunto, Tabet, que essa é a questão fundamental, né? A quem aquilo que aconteceu ontem na Paulista, por bem intencionados que fossem os agentes ali, essa é outra discussão. Vamos considerar que de fato se lutasse pela democracia contra o fascismo. A quem aquela marcha, pensando na percepção da sociedade, aquela marcha de homens todos vestidos de negro, marchando mesmo, como se numa blitz, a quem aquilo beneficia? Quem está em busca do caos? Quem se alimenta do confronto? Se a gente parte do pressuposto, e eu parto do pressuposto, de que o bolsonarismo busca o conflito, ontem se terá oferecido aquilo que o bolsonarismo procura: briga, conflito, caos. Há um discurso golpista do presidente da República, tá certo? Eu considero que o presidente da República tem um discurso golpista, mas do ponto de vista prático, objetivo, ele tem condições de dar um golpe? Não tem condições de dar um golpe. Agora, o discurso golpista sempre está em busca de um pretexto, e ontem se pode ter dado sim um pretexto. Então não vou discutir torcida organizada, se torcida organizada tem legitimidade para defender a democracia. Todo mundo tem direito de defender o que quiser, inclusive aqueles que estavam lá ontem, que têm estado nos domingos, sem confronto, sem a outra parte, vestidos com bandeira fascista, pregando intervenção militar, defendendo o fechamento do Congresso, defendendo o fechamento do Supremo, esses também, se você vai perguntar, vão dizer que estão a favor da democracia. Então você tem a torcida organizada avançando para o confronto. A torcida organizada não é aquele mesmo grupo que tem um histórico de crimes em suas costas, mortes em suas costas, assassinatos em suas costas e comprovadamente, segundo a justiça brasileira, ligações com o crime organizado. Então a gente vai ficar disputando quem é mais virtuoso, quem defende melhor a democracia, quem está contra o fascismo. A pergunta, para devolver a palavra, que eu faço é a seguinte: quem se beneficia da instalação do caos? Creomar, quem se beneficia da instalação do caos? Eu creio que é difícil entender quem ganha, mas eu sei quem perde, né? Perdem todos, porque em algum sentido, se a gente for parar para pensar na conjuntura em que nós nos encontramos, o ideal seria que nenhum de nós estivesse nas ruas. E aqui eu vou dar um exemplo que, por uma coincidência feliz, o governador está presente. A família da minha namorada é de Goiânia. E nós estávamos em Goiânia no fim de semana em que o governador Caiado enfrentou uma multidão, né, não levando em consideração a questão dos votos, e disse: pelo amor de Deus, vão todos para casa, eu sou um médico, eu sei o que estou dizendo, vão para casa, não é hora de manifestar. E aí, infelizmente, a conjuntura política brasileira, que parece mais um filme surreal, né, onde está todo mundo dentro da sala de jantar, mas ninguém parece encontrar a porta, entrou em uma espiral em que há um estímulo que, em algum sentido, tem ganho político, mas que é irresponsável no sentido de colocar as pessoas nas ruas. E aí vem a direita ou a esquerda, favorável ou contrário. O fato fundamental é que isso tem erodido o ambiente político, erodido a lógica de diálogo, e tem feito fundamentalmente que o Brasil perca internamente, porque as pessoas vão ficando assustadas. E, em algum sentido, é uma continuidade de um processo de divórcio que a gente tem visto da cidadania com as instituições, que vem, no mínimo, de 2013 para cá, e que, de um lado, a cidadania tem perdido confiança em uma série de representantes, e, de outro lado, os representantes também parecem não querer, com algumas exceções, assumir suas responsabilidades. Isso está criando uma conjuntura que é muito complexa, onde, ao final do dia, todos perdem, porque a gente pode até saber como esses processos começam, mas a conclusão, ou quer dizer, a forma como eles terminam, é uma variável com um enorme grau de imprevisibilidade.
Ô Mara, você não acha que isso também pode estar... A gente vai falar desse assunto mais para frente, mas isso também não está inspirado pelo que está acontecendo nos Estados Unidos de alguma maneira? Porque a gente tem visto toda semana manifestantes pró-Bolsonaro, alguns com comportamentos agressivos, alguns ostentando símbolos neonazistas, e por outro lado, estava todo mundo que é contrário a esse tipo de manifestação, ou que estava se sentindo atingido, preso dentro de casa. As pessoas estavam ali fazendo sua quarentena e tal. E aí, conforme as autoridades vão pregando esse relaxamento e também inspirados pelo que está acontecendo lá fora, isso não pode ter ajudado esse início de movimento de ontem? Pode, com certeza pode. Mas o presidente, ele precisa de uma morte num caos desse para esconder as 30 mil mortes que já acumula ali na Covid, 28, 29 mil, não vi o último número, mas enfim, caminhando para ser as 30 mil mortes. Então ele precisa de uma morte num confronto desse para estourar o caos, porque como diz o Andreasa, o caos favorece a ele. Caos nas ruas, ele precisa disso para poder esconder todo o resto, porque tudo o que o presidente tem feito é esconder, tentar fugir das suas responsabilidades, é transferir responsabilidades, ele não assume responsabilidades. Então, esse tipo de movimento, embora, enfim, tenha se mostrado a princípio pacífico, em prol da democracia, acho até que nasce um pouco naquele movimento da democracia corintiana. Ontem estava conversando com o Washington Oliveto sobre isso, por que vem pelas torcidas, e o Washington lembrou do movimento da democracia corintiana, então que isso enfim, é um movimento que está ali, inspira essas torcidas, enfim, e é legítimo, e você vê que, diferentemente de outras manifestações, não é pelos 20 centavos e tal, ainda não tem a situação econômica por trás, o drama econômico que está vindo, que a gente vai fazer a gente sentir falta da recessão que vivemos. Tamanho que tivemos, tamanho o drama que vai ser, enfim, o estrago que vai ser, que já se avizinha, mas em prol da democracia. Bem, na hora que isso vai para as ruas, na hora que tem ali o confronto, na hora que a temperatura vai esquentando, isso favorece claramente o presidente, que quer esconder a sua responsabilidade nesses 30 mil nos mortos da Covid, né? Então, foi inspirado, aumenta a temperatura, sim, mas é uma coisa que tende a levar para as ruas um caos que favorece muito o presidente. Hoje, mais cedo, o presidente pediu para os seus apoiadores ali no cercadinho, já para ninguém ir para as ruas no domingo, para deixar eles se manifestarem sozinhos, se referindo aos opositores. Vamos ver o que vai acontecer. O ideal é ainda a alma de todas as realizações, disse Getúlio Vargas. Um governo forte se faz perdoando, disse Juscelino Kubitschek. Acabou, porra, disse Jair Bolsonaro. O presidente estava exasperado com a operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito que investiga ataques aos ministros do Supremo e a disseminação de fake news. No sábado, o presidente publicou uma série de tweets com os fatos dos dias anteriores e dizendo: tudo aponta para uma crise. Governador, você apoiou o Bolsonaro desde o começo, foi bem próximo dele no primeiro ano de governo. Se os poderes são independentes e a gente está numa democracia, o que significa esse acabou? A gente foi uma ameaça aberta à democracia, da qual ele nunca foi fã, aliás, ou é só mais um desses bolsochiliques que ele manda de vez em quando, no dia seguinte ele fala que não foi bem assim? Na política tem duas situações que o cidadão não sobrevive se colocar contra ela. Primeiro, a democracia. Qualquer gesto que quebre a estrutura democrática não terá futuro, tá certo? Aquele que realmente preconizou esta ação. Segundo lugar,
ao não se ter sensibilidade com a vida. E aí, como médico que sou, a minha responsabilidade maior. Quando eu volto a Constituinte de 88, tentou-se conflagrar este processo nas ruas. Eu fui o primeiro a levar essa discussão para dentro do Congresso Nacional. Lá, exatamente no painel, se decidiu, tá certo? O que era o direito de propriedade, o que era a função social. E aí sim, acalmou-se o Brasil. Então, quando eu falo que é importante neste momento, tá certo? Que o governo se conscientize, como todos nós, e também o Congresso Nacional, que todo e qualquer debate, ele não pode ser usurpado por ninguém fora do Congresso Nacional, é uma realidade. Senão, nós estaríamos estimulando, criando um clima de efervescência que interessa a quem? A ninguém. Busco aí uma imagem de retórica assim até muito grosseira, muito dura. Ou seja, tanto de um lado contra o outro, um morreria enforcado na tripa do outro. Ou seja, os dois morreriam. Não se tem espaço para esses extremos. Esses extremos não podem balizar uma democracia. A democracia ela é balizada naquilo que nós temos que entender, a nossa capacidade de convencimento. Se nós tivermos metade mais um dos votos na Câmara, ganhamos. Se nós tivermos metade mais um no Senado, ganhamos. Se o presidente veta e se temos maioria para derrubar, ganhamos. Se não, essa é a realidade. Não se pode achar que um grupo que apoia A ou que apoia B possa insurgir contra as instituições. É isso que é inadmissível, certo? No momento em que há uma regra, essa regra tem que ser respeitada, seja ela de que posição tenha ele no dia a dia da vida. É isso que é fundamental. Ou você tem um Estado democrático de direito, constituído, e ali sim, fazendo valer as regras, ou senão vai se disseminar um processo onde cada um vai escrever uma Constituição. Cada um vai sentir o direito de escrever o que é certo. Eu acho que o certo é isso. Acabou, eu vou criar um grupo aqui e o meu grupo vai defender isso. Então isso é baderna, isso é desobediência civil, isso é insurgência para um processo violento. E nesta hora, cabe à autoridade, ao líder, dar rumo às coisas. Em todos os momentos em que eu tive a oportunidade de falar com o presidente, eu sempre fui muito enfático em relação a isso. Sempre. Muito direto nas minhas coisas. Eu acho que todos nós temos a responsabilidade do cargo que nós ocupamos. É a liturgia do cargo. É o que o cargo representa. E se nós não nos dermos aí o respeito e as medidas corretas, nós vamos ver um total distúrbio ou desobediência instalado. Então, neste momento, eu posso garantir, ninguém se beneficia disso. Você está vendo torcidas de um lado, de outro, mas não representa o sentimento da população brasileira. A população brasileira hoje, ela está preocupada, em primeiro lugar, como ela vai sobreviver de uma pandemia. Que o cidadão diz, isso é um vírus invisível. Ele torna visível no momento em que alguém da família é levado a óbito. Aí ele torna-se visível. É visível quando ele está com um problema e não tem um leito hospitalar para atendê-lo. É visível no momento em que ele perde o emprego. Então, nós estamos diante de uma situação que cabe ao líder diagnosticar o que vem pela frente. Você juntar crise econômica com crise sanitária, com crise política, tá certo? Então, isso tudo, jogando tudo dentro de um caldeirão, isso aí só vai dar
aquilo que não se pode querer e nem ninguém deseja que o Brasil caminhe para isso. Eu vejo a certa necessidade, neste momento, primeiro, não antecipar a eleição de 2022. Isso é fundamental também. Tá certo? É fundamental também. Certo? Então, politizar o vírus não dá. Tá certo? Politizar o vírus não dá. Segundo ponto, que eu acho, é fazer com que haja realmente uma maior interlocução. Olha, os interlocutores não estão tendo espaço para produzir resultados. Conversei muito ontem, tá certo? Com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conversei com o presidente da Câmara, tá certo? Rodrigo Maia, e sinceramente, olha, pode dizer que tem um desgaste disso ou daquilo. Entendam bem, não existe democracia sem que tenha um Congresso representativo. Ponto. Este é o ponto que tem que ser entendido por todos. Se você não está satisfeito, eleja outros em 2022. Agora, nós temos que entender também se as posições do presidente são criticadas, tá certo? Nós temos que saber que também não são defeitos novos. Certo? Não são defeitos novos. Então, essas coisas, ela também gera do conhecimento. Não aprovo um processo de qualquer ação de afastamento. Eu acredito na capacidade de diálogo do Congresso Nacional e acredito que nós vamos poder mostrar que ninguém quer um processo conflituoso. Agora nós temos que ter um momento de distensionar e que o Congresso Nacional, o presidente da República e o Supremo norteiem aquilo que é melhor para o país. O melhor para o país hoje é tratar a pandemia. Esse é o nosso adversário primeiro, com a mesma proporção dele, o quadro da fome, do desemprego e da crise social que já está começando a dar os primeiros sinais. O Andreasa, o governador aí fez uma explanação falando dessa coisa que os poderes precisam ser respeitados, as instituições precisam ser respeitadas, e precisa haver uma harmonia, um entendimento que há prioridades maiores do que esse fla-flu político ou esse jogo eleitoral para 2022, mas a gente estava falando aqui do acabou porra, do Bolsonaro para o STF. Para você, Andreasa, como é que está esse jogo de direitos e deveres entre o STF e o Bolsonaro? Eles não estão se ajudando, né? Não, pois é, eu acho que, complementando o discurso institucional, o Brasil precisa de um choque de institucionalidade, né? O governador Caiado falou muito sobre o papel do parlamento, do legislativo, e eu vou dar aqui vou oferecer aqui uma análise sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, que acho que vem falhando bastante na sua atividade. Um choque, por exemplo, necessário, urgente, de plenário, de colegiado. O Supremo vem, ao longo dos últimos anos, dando vazão a um tipo, e isso dá exemplo, né? Isso chega à ponta, às instâncias inferiores. O Supremo vem se comportando monocraticamente em excesso. E isso convida o autoritário a enfrentar também monocraticamente. Vejam que, diante das decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que dizem respeito a ele, quase todas monocráticas, tomadas por entre os ministros do Supremo, o presidente vai para o pau no corpo a corpo. Ele personaliza, ele é um populista autoritário. Então ele vai se referir no mano a mano, no corpo a corpo, ao Celso de Mello, ao Alexandre de Moraes. De modo que, nesse momento, desde o lugar em que eu observo, o principal movimento em defesa da instituição, em defesa da democracia, em defesa da República, esperado do Supremo, já que se diz que os ministros, diante dos ataques do presidente da República e do bolsonarismo, têm voltado a conversar e têm se unido, que eles expressassem essa união em decisões colegiadas. Menos monocracia, mais colegiado. Essa me parece ser a principal maneira de defender as instituições. Por exemplo, tem aí uma demanda
do Procurador-Geral da República, do Augusto Aras, cujo papel é vergonhoso, mas essa é outra discussão, pedindo que se suspenda o inquérito das fake news. Eu tenho uma opinião sobre o inquérito das fake news que não tem nada a ver com as vítimas. Quem quer que seja, já foram vítimas vagabundos bolsonaristas, disseminadores de fake news, como foi vítima a revista Cruzoé, que é uma revista jornalística, dentro desse inquérito obscuro. Mas deixemos o inquérito de lado. Tem uma demanda do Procurador-Geral da República para que se suspenda o inquérito. O que o Supremo deveria fazer imediatamente, é o exemplo do que eu estou tratando aqui, convocar o seu colegiado, reunir o plenário, eles estão trabalhando de maneira digital, e votar essa suspensão. Formar uma maioria para qualquer que seja o lado, uma maioria. Aqui fala a instituição, aqui fala o Supremo Tribunal Federal, a favor da continuidade do inquérito ou contra a continuidade do inquérito. Não importa. O importante para mim nesse momento é choque em relação ao Supremo, choque de plenário, choque de colegiado. Por exemplo, Celso de Mello, o decano da casa, um sujeito honestíssimo, faz um trabalho correto, mas havia o tal vídeo da reunião de 22 de abril e a discussão sobre se deveria quebrar o sigilo e torná-lo público, uma discussão delicada, há bons argumentos para todos os lados. O que o decano deveria ter feito? Humildemente, com todas as vênias, desde o lugar em que eu observo, chamado o plenário para deliberar aquele respeito. Senhores... O Andreasa, isso que você está colocando é de uma importância, claro, porque na hora que você chama o colegiado, você cria uma segurança jurídica. Claro, Mara. Você acaba com a insegurança jurídica. E isso, para a economia, é também fundamental. Do Supremo tem emanado, infelizmente, nos últimos anos, isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, isso vem de antes. O Supremo tem sido muitas vezes matriz da insegurança jurídica. É hora de botar essa bola no chão, de chamar o plenário para o corpo do debate, fechar questão, evitar as decisões monocráticas, porque tudo que Jair Bolsonaro, quem eu tenho na conta de que pretende sim, de que trabalha com ímpeto revolucionário, que trabalha para a ruptura, a única forma de se combater isso, de se enfrentar isso, é com espírito de corpo. Ele vai dizer que, com razão, obviamente, que o Alexandre de Moraes não tem nem sequer um voto, que o Celso de Mello não tem voto, e ele tem razão. A lógica, o pilar fundamental republicano da existência do Supremo Tribunal Federal é o colegiado. Essa é a razão de existência concertada daqueles ministros. O poder da caneta de um ministro do Supremo assinando monocraticamente chama para o baile os autoritários que nós não queremos que dance essa música. Mas, Mara, aparentemente, esse processo que o Andreasa está falando aí de você levar dos ministros do Supremo levarem as decisões para o plenário, está começando a acontecer, né? O Fachin já vai oferecer essa primeira aí sobre o inquérito das fake news e, aparentemente, pelo que a gente ouve, esse colegiado do STF, que passou muito tempo, os tempos recentes, muito divididos, era aquela coisa de contagem de voto, né? 6-5, 5-6. Agora parece que está todo mundo mais ou menos ali no mesmo clima, né? A questão de levar para plenário cria essa segurança jurídica, acaba com a insegurança jurídica. Isso é muito importante para o país nesse momento, em todos os aspectos, políticos e econômicos. Agora, Tabet, eu queria fazer uma pergunta para o governador. Governador, o senhor falou que os defeitos do presidente Bolsonaro já eram conhecidos, amplamente conhecidos, e eu concordo com o senhor. Quando o senhor o apoia, o senhor acredita, quando apoia na eleição, enfim, para a eleição dele, o senhor acreditou que ele fosse mudar uma vez eleito, que fosse cumprir a liturgia do cargo, que fosse virar um líder? E eu vou emendar na Mara aqui. O senhor se arrependeu de ter apoiado Jair Bolsonaro? Tabet, eu posso tomar a liberdade de emendar uma terceira pergunta também? Já que vocês estão fazendo, eu queria aproveitar aí. Se ele não se perder, tudo bem. Eu queria aproveitar, governador, emendando aí as excelentes perguntas da Mara e do Tabet e o comentário do Andreasa. Uma pergunta muito direta. Qual o grande diagnóstico, aproveitando a sua expertise de médico? Me parece que o grande diagnóstico é que o consenso foi deixado no meio do caminho, no meio da estrada, né? Em 1988, na Constituição, se construiu um consenso no plenário, como o senhor muito bem lembrou, né? Me parece que, de alguns anos para cá, o consenso foi deixado pelo caminho.
qual seria a pista ou a trilha para reconstruir o consenso na democracia brasileira? Então, relembrando aqui as 3 perguntas. A primeira da Mara. Os defeitos do Bolsonaro já eram conhecidos, se achava que ele, como presidente, poderia mudar. Se o senhor se arrependeu de ter apoiado ele na eleição, e sobre o consenso? Bom, em primeiro lugar, Mara, quando eu falo de defeito velho e defeito novo, defeito velho já é o estilo da pessoa. Ela tem aquela maneira de agir. Então não é nada que vai me surpreender. Bom, aí me pergunta o Antônio, olha, você se arrependeu? Veja bem, diante daquele quadro que nós vivíamos, diante de toda aquela situação, o que representava, tá certo, aquela continuidade? Lava Jato, tanto isso que realmente deteriorou a face da política brasileira? Por que o Congresso Nacional, tá certo, perdeu, e ao mesmo tempo até parte do Supremo, essa credibilidade junto à população? Quantos envolvidos? Quanto desvio do dinheiro público? Aquilo, realmente, todos nós que acompanhamos a eleição, ou as eleições, todo mundo viu que aquilo era um sentimento muito aflorado em todos os brasileiros. Qual era a pessoa naquele momento que tinha coragem de insurgir contra essa estrutura? Indiscutivelmente, era ele. Não tenho dúvida. Agora, nem por isso precisa de ter ações como estão ocorrendo. Esta é o meu objetivo. Naquilo que eu puder contribuir para corrigir. Mas você hoje não tem os desvios e você não tem indicações partidárias para cuidar de ministérios como se fosse para sustentar o caixa de estruturas partidárias que indicavam o ministro. Mas, governador, e essa aproximação dele com o Centrão? Para se manter... Este é um lado que realmente, se esse processo avançar, ele não terá apoio da mesma população que o apoiou. Tá certo? Você viu em todas as pesquisas que foram feitas uma rejeição completa. Agora, eu acredito que ele não pode ter este erro, seria fundamental, seria quase que indefensável fazer com que os ministérios voltem às práticas anteriores. Mas vamos lá, continuando o raciocínio. Se você tem uma ação de ministros que são pessoas altamente preparadas, você tem também, em contrapartida, às vezes, a impaciência dele em ouvir dos seus ministros as melhores posições, certo? Mas nem por isso afasta um governo que avançou nas áreas de investimento e de privatizações nesse 1 ano e 5 meses. Isso é uma realidade. Agora, do ponto de vista da saúde, eu já coloquei isso para ele. Eu sou muito direto nas minhas coisas. Presidente, eu sou médico, eu estudo a matéria. Quer dizer, não vai ser você que vai ser meu melhor conselheiro. Você já defendeu a pílula do câncer e eu falava que aquilo não tinha significado algum. Não é se defender como se fosse receita de bolo o que vai se corrigir, o que vai amanhã, até que chegue a vacina, dar sobrevida aos pacientes. E o que ele diz, quando o senhor fala isso para ele, o que ele diz? Bom, o que ele diz é secundário. Infelizmente, ele não está me escutando muito, tá bom? Tá certo? Essa é a realidade. Então, a gente tem que ter essa clareza. Agora, não é que eu deixe de dizer. As coisas precisam ser ditas. Tá certo? Não existe discordância do Mandetta, ministro da Saúde. Existe uma postura de um ministro que é uma pessoa que conhece a fundo, é um estudioso da matéria, é respeitado. Quando nós trouxemos os brasileiros, que trouxe para o meu estado de Goiás, quando nenhum estado queria, que estava lá em Wuhan, na China, em fevereiro,
eu abri o estádio de Goiás para recebê-los. Isso é que mostra que nós precisamos de ter uma visão de país e de povo, e não uma visão egoísta. Abri meu estado, a minha cidade natal, em Anápolis, foi que recebeu. E o Mandetta fez um protocolo, junto com o general Fernando, que foi elogiado até pela Organização Mundial de Saúde. Agora, se em algum momento tem uma discordância, essa discordância precisa de ter a humildade, tá certo? Que ele não está tendo, essa é a verdade, de reconhecer que o Mandetta sabe muito mais de coronavírus e de saúde do que ele. Mas, governador, não houve em algum momento uma discordância? Houve discordância no processo inteiro, porque a Reuters publicou uma matéria recentemente falando que o governo brasileiro, na gestão Mandetta, estava assumindo os protocolos que iriam fazer a gente passar por essa crise de uma forma muito diferente. E isso foi minado pelo próprio presidente dentro do ministério e acabou com o afastamento do ministro, enfim. E hoje estamos sem ministro. Eu estou dizendo toda isso. Essa desorganização. Então, assim, mas não é alguma discordância, é uma discordância o tempo inteiro. Existem falhas, mano. Veja bem, na verdade, o presidente, ao me ouvir, ele não tem que me seguir, tá certo? Às vezes os outros que argumentaram contra prevaleceram, tá certo? Então, essa é a posição. A posição no Congresso, na Câmara, é 513 avos. Na Presidente da República, é um só. Entende? Nesse caso específico da pandemia, quem argumentou contra a política do ministro Mandetta? Do ex-ministro Mandetta? O que ele argumentou, ele tinha uma posição, tá certo? Dizer que realmente não era necessário isolamento. E nós Mas quem aconselhava o presidente nessa direção? Como? O Exército? Não. Vou fazer juízo de valor e nem vou nominar ninguém. Eu não tenho essa intimidade, nunca participei dessas reuniões, tá certo? Eu, quando participo de uma reunião, estou com o presidente, acompanhado de algum presidente da Câmara ou do Senado, de alguma pessoa, e a gente discute o assunto. Agora, esses detalhes, eu não sei dizer quem é que foi que opinou, ou se é uma convicção própria do presidente, o direito dele. O que eu estou dizendo, mano, é que se nós tentarmos avançar no diálogo dessa maneira, tá certo? Você tem que saber que como você tem que trabalhar o momento. Se as pessoas acharem que vai ser na pressão com o presidente Bolsonaro, você tem que entender uma coisa só: ele dobra a aposta. Você entendeu? Está bem claro para você? Então, se você é uma boa analista, neste momento, é momento de distensionar. Tá certo? Mas, governador, distensionar nesse momento... Tudo bem, você tem que entender uma coisa só. Ou nós vamos entender que é momento de distensionar, ou se não, vai para o pior. Então, o que o senhor está dizendo é que a gente tem que concordar com ele que tem que acabar com o isolamento e tomar cloroquina? Não, eu estou dizendo que as instituições têm que voltar a funcionar. A funcionar no sentido de ter uma interlocução, certo? E de serem ouvidos em situações que não levem a esse lado que pode parecer intimidação. O Andreasa colocou muito bem. Vamos parar com essas decisões monocráticas. Vamos deixar também de intervir em searas que não é a própria, tá certo? E não vamos, tá certo, buscar picuinhas para acender cada vez mais esse processo que está se deteriorando em proporções preocupantes. Acho que a situação é essa. Certo? É o que eu costumo dizer. Bom, certa vez eu estava lá no Miguel Couto operando, no pronto-socorro. Chegou um paciente com o braço esmagado. Meu colega médico chegou do lado dele e falou: o que foi? Um ônibus bateu no meu braço, eu estava com o braço do lado de fora do carro. Ele falou: poxa, você não sabe pelo Código de Trânsito que você não pode botar o braço lá de fora? Ele falou: doutor, depois o senhor me ensina o Código de Trânsito, mas por favor me ajude, que eu estou com muita dor e estou com todo o braço quebrado. Então o que eu quero dizer para você é uma coisa só, Mário. Se nós formos ficar buscando esses detalhes todos,
Eu não sei se é o Código de Trânsito, eu não sei se é esse novo código, seja do ódio ou da violência. Se nós ficarmos buscando isso, e se nós não passarmos para algo que seja concreto agora, você pode ter uma certeza, o diagnóstico está feito. Acabou. É isso aí que vai acontecer. Então, esse sentimento é um sentimento da população. Se você quer democracia, não é aniquilando o Supremo, não é aniquilando o Congresso Nacional, não é enaltecendo o presidente, não é aniquilando o presidente, não é tratando de impeachment do presidente. Este é um movimento nacional que deve ser posto. E é dessa maneira que eu entendo, e é isso que eu vou fazer. Com a clareza que você tinha, com a coragem que eu tenho de dizer para o presidente o que eu sinto. Ache bom ou ache ruim, é o que eu falo. E a minha idade me dá independência moral e intelectual para enfrentar o debate. É dessa maneira. Não faço parte da tropa de cordeirinhos e nem faço parte daquele tipo de vaquinha de presente. Eu estou aqui com a responsabilidade de governador do estado de Goiás. Essa é a minha posição. Enquanto esses movimentos todos se acirram, né, esses ânimos se acirram de dois lados, tensionando essa corda que o governador falou, o bolsonarismo, não vou nem dizer que é o Bolsonaro, porque é o bolsonarismo, de modo geral, se ancora nos militares, quando vai fazer uma manifestação e fala de intervenção militar aqui, fala de intervenção militar ali. Mas eles fariam, de fato, parte de um golpe? A Gil Braga, jornalista que trabalha aqui com a gente, foi apurar. Roda o VT aí, Bia, por favor. Apesar de contar com militares em seu governo, o presidente Jair Bolsonaro não teria apoio hoje para um golpe militar. O ponto de equilíbrio nessa equação é o comandante do Exército, Edson Pujol, que não endossa essa iniciativa. O alerta fica, no entanto, para a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro trocar o comandante do Exército. Isso poderia gerar um sinal amarelo. Agora, ministros do Supremo com os quais eu conversei se preocupam mais nesse momento com a sinalização do presidente Jair Bolsonaro de que quer armar a população. Nesse caso, ele poderia estar criando uma situação que pode sair do controle. O Creomar, qual é a tua avaliação sobre isso que a Ju falou aí? Eu creio que tem dois elementos que são muito importantes quando a gente está pensando nessa conjuntura política de construção do bolsonarismo, né? O primeiro elemento é que durante muito tempo, na nova República Brasileira, a direita não conseguia se organizar. Não tinha uma militância de direita orgânica, né? Eu me lembro, inclusive, que eu, jovem, políticos como governador de Goiás sofriam muito com ataques que algumas vezes rompiam a lógica do bom senso democrático. E que nós vimos, de 2013 para cá, a construção de um novo tipo de diálogo. Um ponto fundamental aí, que eu acho que é importante para a gente entender o bolsonarismo, é que o bolsonarismo tem se constituído como uma força de confronto, isso quer dizer, tem um discurso maniqueísta, todo mundo é meu inimigo e eu preciso de um inimigo o tempo todo, porque tendo o inimigo eu consigo manter a militância não só concentrada, mas coesa. E nesse aspecto, se a gente for analisar, o que nós temos visto é que a cada semana ou a cada par de semanas, o bolsonarismo escolhe rivais novos. É o Mandetta, depois o ministro Alexandre de Moraes, o Celso de Mello. A ordem não está, obviamente, certa do ponto de vista cronológico, mas o que eu quero dizer é, o discurso, a militância precisa de um alvo. E à medida que a militância precisa de um alvo, ela vai assumindo uma vida própria. O presidente, em algum sentido, não vai, à medida que ele tem essa predileção pelo discurso que fala diretamente com a população, com a sua militância, ao invés de com a imprensa, ele não vai assumir nenhum tipo de discurso que seja colocado no sentido de construção de consenso, sobretudo pelo fato de que ele percebe também a necessidade de que, olha, as decisões monocráticas me colocam em situação defensiva, eu dobro a aposta e eu digo para as ruas que, efetivamente, eu estou sendo acuado e impedido de realizar o meu trabalho. E nesse aspecto, só para terminar, eu creio que tem uma questão muito interessante. A gente estava fazendo essa análise outro dia. Há algumas coincidências de narrativa com o discurso que Bolsonaro e alguns dos seus apoiadores fazem hoje, com alguns discursos feitos no momento pré-impeachment da Dilma. Por exemplo, a evocação constante ao número de votos recebidos. E aí isso, em algum sentido, faz mal para o jogo democrático, de um ponto de vista analítico, porque o presidente recebe os votos, que é uma democracia de momento,
mas em algum sentido ele tem que governar para todos. Como a gente está entrando numa espiral de decisões monocráticas, numa espécie de posicionamento muito egocentrado de várias das lideranças, cria-se um choque, e esse choque vai erodindo, né, os diálogos. E aí eu queria fazer só um último ponto, que é a reflexão dos símbolos de força como sensações de fraqueza. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando o presidente fala um palavrão, quando ele bate na mesa, isso pode ser visto como símbolo de força, mas isso é visto também como um sinal de alerta de um grupo político que está assustado. Porque se formou uma tempestade perfeita no horizonte, o grupo político não teve tempo para construir uma curva de aprendizado no que diz respeito a lidar com a coisa pública e, de repente, está tudo desmoronando. E aí a presidência só encontra inimigos no horizonte. E aí, nesse aspecto, talvez, seria importante a construção de algum tipo de movimento e de pactuação que permitisse o consenso. O que eu vejo, do ponto de vista analítico, é que o consenso se coloca longe, porque para cada um dos lados hoje parece ser mais conveniente o reforço da posição monocrática, da fala só com o seu grupo específico e não o diálogo com o todo. Criomar, deixa eu surfar essa onda do Criomar, Tabet. Então, eu ia passar para você mesmo. Tá, eu te agradeço, porque é o seguinte, levantou várias bolas muito importantes aí, com uma reflexão, como sempre, impecável que ele faz. Obrigado, cara. E eu queria pegar a questão das Forças Armadas, né? Eu converso muito com militares de alta patente, com poder de decisão. Não é general de pijama e nem general transformado em agente político, não. É general que tem tropa. E não há, da parte das Forças Armadas, inclusive do Exército, disposição de uma aventura golpista. Inclusive porque, até brincando, se o presidente da República cair e não for pelo TSE, quem assume a presidência é um general. Tá certo? Então, esse é um elemento importante. Dito isso, eu quero chamar a atenção algo que diz respeito também ao governador Caiado, para o que me parece um desvio do nosso olhar. Nós ficamos muito atentos a um apoio que seria militar armado ao presidente da República, negligenciando o apoio com o qual ele verdadeiramente conta. E esse apoio está nas polícias estaduais. Não nas polícias estaduais como corpo, como totalidade, como conjunto. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que há, e isso varia de estado para estado, mas há setores das polícias estaduais, tanto militares quanto civis, que estão fechados com o projeto de poder bolsonarista. E esse é o grupo armado, eu não sei se a adesão se verificaria na prática, mas esse é o grupo armado com o qual o bolsonarismo conta. Aquele grupo, por exemplo, que se amotinou no Ceará, não faz muito tempo, e havia agentes do bolsonarismo, inclusive parlamentares bolsonaristas, lá no Ceará, trabalhando, apoiando e suportando aquele tipo de manifestação. Então isso é algo ao que devemos atentar. Queria fazer esse acréscimo. Tá perfeito isso que você colocou, Andreas, até porque a preocupação do Supremo com essa questão de armar a população, né? Para ele é algo fundamental para o presidente, por conta de contar com esse apoio da milícia e de setores das polícias estaduais. Você bem lembrou a questão do Ceará. Você ia falar alguma coisa, Criomar? Eu gostaria, por favor, rapidinho, 2 pontos importantes sobre esse movimento, né, em algum sentido, de cooptação de quadros das polícias militares e do avanço dessas pautas morais, né? É importante lembrar que durante o primeiro ano de governo, muitas das ações que o presidente tentou construir para avançar propostas como essa que permitissem o armamento da população foram barradas no Congresso. E isso identifica, em algum sentido, uma dificuldade do presidente de manter uma promessa de campanha, que é governar para fazer uma transformação moral, rompendo a lógica de coalizão congressual que reinou na nova República até aqui. Esse momento, então, agora de reinvenção, eu creio que vai valer a pena observar, porque as nomeações já estão ocorrendo, os grupos do Centrão, desse novo centro, né, que se aglomera em torno do Bolsonaro, já têm votado favoravelmente com o governo em algumas questões, entender se esse grupo vai aderir também a essa pauta, né?
As falas de algumas dessas lideranças, como, por exemplo, o Roberto Jefferson, dizem que um pedaço desse grupo vai aderir. Mas, muito provavelmente, esse vai ser um processo que vai ser construído no tempo. Um outro elemento que eu acho que é importante também, quando a gente fala de ruptura, é que tem um componente muito emocional que evoca ao inconsciente coletivo de alguns grupos políticos brasileiros, né? Então, todo mundo tem medo quando se fala de ruptura. Mas as posturas do comando do Exército, das Forças Armadas em geral, até aqui são impecáveis, né? O comandante do Exército tem sido muito, muito republicano. Agora, obviamente, há uma preocupação com esse processo que vem no tempo de cooptação dos policiais militares, sobretudo via cursos que são oferecidos na internet, de que eles tenham um lado. E isso pode ser um problema porque pode gerar um rastilho de pólvora no meio das manifestações. Eu creio que uma variável de risco político importante hoje, muito mais do que as Forças Armadas em si, é o papel que as polícias militares, Brasil afora, possam jogar. Eu queria só fazer um adendo aí e dizer uma coisa só. Em relação à minha polícia militar e à minha polícia civil e à minha polícia penal. Eu me orgulho de ter hoje as melhores polícias do país. Maior número de combate a drogas, maior número de volume percentual de drogas, controle das facções, quadrilhas de roubo de carro, assassinatos, feminicídios, todas elas, as estatísticas de Goiás hoje, são as melhores. Posso dizer, a consciência da Polícia Militar de Goiás é aquela de realmente dar segurança. A simpatia, tá certo, ao presidente da República não deságua por essa tendência. Quero deixar claro que existe um sentimento de saber que é força de Estado. E como tal, a finalidade é essa. Não é intervir em decisão política no país. Por isso que eu insisto, tá certo? Que nós temos que fazer com que aquilo que é responsável pela manutenção da democracia seja restabelecido rapidamente para não dar margem a esses desvios. E a certeza absoluta que quem tentar caminhar por esse lado vai ter total insucesso, porque não tem clima no país, não tem mais dentro do cidadão, tá certo? A condição de imaginar que nós, em 2020, vamos poder admitir a quebra do Estado Democrático de Direito. Isso aí é realmente algo que não prolifera. Se você me perguntar, olha, se tem grupos, tem. Isso em todo momento vai ter. Em todo momento você vai ter isso. Você tem um grupo que aflora de cá, outro de lá, isso é normal. E quando você dá uma certa destaque para esses dois segmentos, você vai ver que isso aí não tem significado real junto à população no dia a dia. Você acha que alguém quer ir lá para fazer, se armar, para enfrentar o cidadão quer saber se tem um emprego dele, a pesquisa mostra aí, 70% é saber se ele vai viver, se vai ter emprego, se vai dar conta de cuidar do filho. Então, quer dizer, não adianta nós levarmos, nós temos que buscar a saída para aquilo que é a ansiedade da população neste momento. Os cuidados de preservar-se uma democracia, todos nós temos que ter. Agora, da mesma maneira que se reforçou que as Forças Armadas também têm mostrado uma postura republicana, tá certo? E de força de Estado, também eu posso garantir que a minha polícia militar e as minhas polícias em Goiás têm a mesma postura. Governador, e em Goiás, vocês mapearam a atuação de milícias em Goiás? A milícia é atuante em Goiás? Não existe. Não tem milícia. Aqui em Goiás não tem milícia. Aqui em Goiás não tem milícia. Aqui em Goiás bandido não cresce. Pode ter certeza. Aqui em Goiás é paz, tá certo? Para as pessoas poderem andar. Em 1 ano e meio, nós temos os melhores índices no país, tá certo? Então, nós temos penitenciárias com segurança. Lógico que nós estamos construindo mais, mas todos aqueles chefes de facções, o Ministério da Saúde já me concedeu mais de 20 deslocamentos de comandos de facções aqui em Goiás, aqueles que realmente são os mais influentes para outros estados do Brasil. Enfim, nas penitenciárias federais, aqui nós temos uma ação concreta. A Goiânia já chegou a ter
30 assaltos de carro dia. Hoje, você tem até 3, 4, até uma semana seria um assalto. Então, você vê que é uma rota de droga também muito forte. Nós temos combatido isso fortemente. Foi o primeiro item na pesquisa quando eu fui candidato. Saúde e segurança pública. Segurança pública hoje, eu já conseguimos resolver, e a saúde eu estou lutando fortemente. O senhor que conhece tão bem o presidente, o senhor não acha que ele sente inveja do Nicolás Maduro porque controla o judiciário e controla o legislativo? O presidente tem essa ambição de controlar o judiciário e controlar o legislativo, como faz o chavismo na Venezuela. Como é que o senhor vê esse encaminhamento dele para controlar? Porque hoje, na imprensa internacional, o mundo já vê o Brasil como o líder brasileiro, enfim, o presidente, como um pária, dado tudo isso que nós estamos vivendo. O presidente Bolsonaro já está ofuscando o Nicolás Maduro nesse quesito de morte e populismo. O senhor não acha que ele vai, o senhor que conhece bem ele, o senhor não acha que ele vai dobrar a aposta no controle do judiciário e do legislativo? Em primeiro lugar, eu estive lá na Venezuela. Eu fui com senadores, na época eu era senador da República, fui lá com senadores para nós irmos até as prisões. Nós fomos sequestrados a 4 quilômetros da rodoviária, do aeroporto, e lá nós fomos novamente devolvidos ao aeroporto para podermos embarcar. Então, eu não conheço nenhuma ação de coletivos no Brasil, como se atuava lá, onde as pessoas realmente todas se opunham, verdadeiramente assassinadas por aqueles cubanos que estavam lá à disposição de se manter um governo. Então, não vejo presença dessa milícia política no país com essa finalidade, e coloco que a personalidade do presidente é uma personalidade forte, mas jamais ter essas pretensões. Não farei juízo de valor com essa comparação, que aí eu acho que realmente, eu tenho certeza que a comparação ela foi injusta, porque num curto espaço de tempo, se essa fosse a pretensão inicial dele, ele já poderia ter estabelecido isso como uma diretriz primeiro. O que eu coloco, quando ele dobra a aposta, é essa situação que às vezes ele se sente também atingido na prerrogativa dele, como presidente da República, de ter sido invadido pelos outros poderes. Então, neste momento, quando se governa consultando a todos, as minhas deliberações aqui eu chamo o presidente da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria e do Tribunal de Contas. Nós sentamos e decidimos. Então, acho que o que está faltando é exatamente isso aí. Ou seja, como ele nunca teve quando deputado estadual, deputado federal, muito diálogo com as demais outras instituições, tá certo? E sempre teve uma posição muito de enfrentamento às esquerdas, isso ficou muito marcado na trajetória dele. Então, este é o momento que eu acho que nós temos cada vez mais de trabalhar para que ele seja, vou usar aqui uma comparação, podem não gostar, mas que ele seja lapidado para que possa fazer o combate à corrupção, que deve ser feito, mas, ao mesmo tempo, ter ali a liturgia da presidência da República, saber usar o seu porta-voz, saber exatamente tomar decisões em colegiado. Eu acho que isso é fundamental para a liturgia da presidência da República. Governador, uma pergunta rápida. O senhor considera o presidente Jair Bolsonaro um democrata? Olha, você até hoje não teve nenhuma insurgência contra qualquer poder. Você tem uma posição pessoal dele contrária às outras, da mesma maneira que o Congresso e o Supremo também reagem. Então, essa atitude, tá certo? São atitudes que ou nós vamos jogar uma água fria nisso aí, tá certo? Como se diz, ou vamos jogar uma água nessa fervura, ou senão nós estamos simplesmente projetando isso e levando isso. Você já imaginou, Andreas, esse processo de São Paulo de ontem, se isso começar a disseminar em todas as capitais do país? Quer dizer,
isso aí é algo desejável por nós, que temos a responsabilidade de líderes e de opiniões que fazem opiniões no país. Na verdade, se nós não tivermos uma ação muito firme agora para podermos coibir essas atitudes, tá certo? O que vai ser? O que vai ser a democracia? O que vão ser as instituições? Governador, se o ministro Mandetta sair para a presidência, para concorrer à presidência da República, o senhor o apoia contra a reeleição do presidente Bolsonaro? Falei muito com ele ontem, ele está na fazenda dele, no interior do Mato Grosso do Sul, tá certo? Esperando a decisão do Conselho da Presidência da República para que ele tenha condição de poder voltar ao trabalho, porque tem-se uma quarentena a cumprir, e ele está esperando exatamente isso para voltar à atividade dele, que ele é apaixonado pela medicina, é uma pessoa que eu conheço bem, tanto é quando na liderança do meu partido nós o colocamos na presidência da Comissão de Seguridade Social da Câmara. As pretensões do Mandetta eu conheço bem. Ele é um apaixonado pelo SUS, ele conhece a fundo o SUS, é um ministro que ele tem um apoio, tá certo? Desde o agente comunitário de saúde aos professores, médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, toda a estrutura administrativa da saúde. Então, ele é uma pessoa que ele é um apaixonado por aquilo que ele fazia e que ele vai continuar fazendo, que é a área da saúde. Eu posso garantir que esse é o objetivo principal do Mandetta. Não vejo ele com pretensões neste momento, apesar de ser um grande quadro, tá certo? Da política nacional, e que eu tenho um respeito enorme por ele, tanto que muitas das práticas implantadas em Goiás vêm também de orientações do Mandetta. Ô, Mara, o candidato é o governador, Mara. Olha aí, o Mandetta, eu acho que neste momento ele contribui muito. Se ele ficar liberado da quarentena, Andreas, eu acho que ele contribui muito, tá certo? Para os estados que estão vivendo aí piores momentos com o problema da pandemia. Bom, a gente tinha muita coisa para falar aqui, mas o programa acabou rendendo muito, então a gente vai passar alguns assuntos agora para o Extra. Se você for membro, você vai assistir. Para virar membro, é só clicar nesse retângulo que está aqui. A gente vai falar mais um pouquinho agora, vamos falar sobre agribusiness, vai falar sobre os outros assuntos que a gente não falou nesse tempo de programa. Senão a gente volta semana que vem, e o convidado, um deles, é meu amigo, meu querido amigo, meu sócio, Fábio Porchat. Senão você fica com a gente para mais um pouquinho de segunda chamada aqui, tá bom? Clica aí que a gente vai falar de tudo. Um abraço para quem não vai com a gente, até semana que vem, tchau, tchau.